Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar mais sobre o julgamento do processo do jogo Sport e Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro. Esse processo está na pauta de julgamentos da 4ª Comissão Disciplinar do STJD para esta quinta-feira, 14 horas. Isso não quer dizer que esse processo vá ser julgado, que esse julgamento vá ocorrer. É que há um pedido de adiamento do esporte e que só será analisado momentos antes do início da sessão da 4ª comissão. Então, a comissão vai julgar este processo de Sport e Vasco e também vai julgar outros processos na mesma sessão. Eu entendo que o adiamento solicitado pelo esporte é perfeitamente cabível, já que o julgamento interfere diretamente na briga por uma vaga na Série A. Por uma das vagas, né? Porque restam duas, somente Cruzeiro e Grêmio subiram até agora. Da mesma forma, é legítimo o pedido do Bahia de participar como terceiro interessado. O Ituano também pediu, entendo que os dois podem participar do processo como terceiros interessados, porque há sim uma situação que interessa diretamente e prejudica ou beneficia os clubes que estão disputando com Bahia, com Ituano, com Sport e o próprio Vasco numa reta final, última rodada da Série B. O Vasco estaria matematicamente classificado caso ganhe os pontos. Então, antes mesmo da última rodada, a gente já teria este resultado do julgamento do STJD. E o jogo acontece no domingo, né? Cada jogo acontece no domingo, porque as equipes se enfrentam. Eu falo mais do jogo Ituano e Vasco, que um elimina o outro em tese, né? Vamos trazer aqui para vocês a análise técnica do ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, Dr. Rui João Ribeiro. Eu pedi que ele trouxesse elementos numa fundamentação específica para este caso. Ele estudou o processo, leu a súmula do jogo feita pelo árbitro da partida, acompanhou o julgamento do processo envolvendo Ceará e Cuiabá e traz um relato importante para que você tenha uma visão mais ampla desse julgamento que pode ocorrer nesta quinta-feira. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez aqui com vocês para minha grata satisfação. Amanhã vai acontecer, ou deve acontecer, o julgamento no STJD sobre o jogo realizado entre o Sport e o Vasco. E eu falo certamente, seguramente, porque há pedido de adiamento desta sessão. O Bahia, o Sport e o Ituano ingressaram no processo com uma petição pedindo o adiamento do julgamento. No meu sentir, recomendável esse adiamento para que não haja uma interferência no campeonato. Quer dizer, um processo não pode interferir na última rodada do campeonato, desestabilizando a equipe, desestabilizando os jogadores. É recomendável sim que se adie esse julgamento para após a última rodada do campeonato. Muito bem. Amanhã seguramente se discutirá o artigo 205 do CBJD. Este artigo, ele diz respeito à punição com perda de ponto em favor do adversário. Mas é preciso analisar este artigo para a perfeita compreensão da sua incidência. Quer dizer, e eu vou fazer questão de ler esse artigo. Diz o artigo 205. Impedir o prosseguimento da partida, prova ou equivalente que estiver disputando, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. Veja que a cabeça, o caput deste artigo, trata de uma atitude intencional de seus atletas. É aquela hipótese em que os jogadores se machucam de forma proposital, que um técnico pede para seu atleta agredir um outro para ser expulso. Enfim, são atitudes antidesportivas que técnicos e jogadores promovem para que deixem de ter competidores no seu limite para a continuidade da partida. Muito bem, nessas hipóteses se aplica a pena prevista no próprio artigo 205, que pode ser multa com a perda, inclusive, dos pontos em favor do seu adversário. Mas o próprio artigo 205 tem o seu parágrafo 1º, e é justamente este parágrafo 1º que se aplica na situação do Sport e do Vasco. Eu vou ler mais uma vez o artigo 205, especialmente o seu parágrafo 1º, que diz o seguinte:
a entidade de prática desportiva fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida. Quer dizer, para que o clube perca os pontos em face do impedimento do prosseguimento da partida, pela suspensão da partida, é necessário que haja a comprovação da causa. Você não pode suspender um jogo sem uma causa. Você não pode aplicar uma pena sem compreender o que levou àquela infração. Daí é necessário interpretar o que aconteceu no jogo. E todo julgamento, ele leva em consideração a súmula da partida. E aí é preciso pegar a súmula do jogo entre o Sport e o Vasco para entender exatamente o que aconteceu. E aqui é bom dizer que a súmula forma presunção de veracidade. Pode ser afastada, mas desde que no julgamento tragam outras provas para serem analisadas pelos auditores da 5ª Comissão Disciplinar do STJD. Muito bem. Quando você vai para a súmula, o árbitro da partida registra o seguinte, eu vou fazer questão de ler para vocês o que está na súmula. Expulso, Raniel Santana de Vasconcelos, Vasco da Gama, SAF, Rio de Janeiro. Expulso por receber a 2ª advertência devido sua atitude antidesportiva de provocar a torcida adversária na comemoração de um gol. Veja que o Raniel, o que bateu o pênalti, ele foi expulso por ter praticado uma atitude antidesportiva, provocando a torcida adversária no momento da comemoração do gol. Isso está registrado na súmula da partida. E aí o árbitro continua. Informo que a apresentação dos cartões no campo de jogo não foi possível devido à invasão e todos os incidentes causados pela torcida da equipe mandante. Percebam, o árbitro não conseguiu aplicar o cartão vermelho naquele exato momento, porque o jogador correu em direção à torcida para a prática de uma atitude antidesportiva. É o que consta na súmula do jogo. E eu continuo. Vermelho direto para Luiz Henrique Araújo Silva, Vasco da Gama, SAF, Rio de Janeiro. For culpado de conduta violenta, expulso por jogar um tênis em direção à torcida da equipe mandante de forma agressiva. Informo que o citado acima já havia arremessado uma cadeira para cima segundos antes desta ação do tênis. Informo ainda que não foi possível apresentar o cartão no campo de jogo devido à invasão e incidentes causados pela torcida da equipe mandante. Significa dizer, o árbitro registra na súmula da partida que 2 atletas do Vasco da Gama foram penalizados com a suspensão, um de forma direta e o outro com o 2º cartão amarelo, porque após a cobrança do pênalti, na comemoração, incitaram a torcida, fizeram ato considerados antidesportivos e mais, pegaram um deles, o Luiz Henrique, uma cadeira para jogar, arremessar contra a torcida. Significa dizer, qual foi o estopim para a invasão de campo? Não tenho a menor dúvida. Esse estopim foram as atitudes desses 2 jogadores do Vasco. E isso está registrado na súmula. Ou seja, não é possível julgar este processo sem levar em consideração o fato gerador da invasão. É óbvio que a torcida tem que ser responsabilizada pela invasão. É óbvio que o clube vai ter que ser penalizado pela invasão. Mas no meu sentir, não com a perda de pontos. Porque a invasão, ela foi provocada, ela foi causada pela atitude antidesportiva dos 2 jogadores. Um fazendo o arremesso da cadeira contra a torcida, arremessando tênis contra a torcida e praticando atos antidesportistas, conforme súmula da partida. Aliás, é praxe no tribunal não se aplicar a medida de perda de pontos quando o clube adota providências que minimizem os impactos dessa invasão. E o esporte tem praticado esses atos, tem identificado os agressores, tem adotado medidas de colaboração com a polícia.
Então, seguramente, o STJD vai levar em consideração essa postura do esporte para apenar o clube. E não apenar com a perda de pontos, mas com a multa, com a aplicação de multa, com a perda de mando de campos, como foi na situação do Ceará, quando houve o jogo entre Cuiabá e Ceará. Veja que o julgamento do Cuiabá e do Ceará, ele também foi levado a julgamento no STJD, e uma outra comissão disciplinar não retirou os pontos do Ceará, mesmo havendo a invasão. Mas os fundamentos, embora semelhantes, eles não são idênticos, são semelhantes, podem ser aplicados sim, porque os 3 auditores que julgaram o caso do Cuiabá e Ceará afirmam que não houve o dolo, que não houve a intenção da torcida em prejudicar o espetáculo. Na verdade, a causa geradora do problema, da invasão, do tumulto, se deu no caso do Sport e Vasco pela atitude antidesportiva dos seus 2 jogadores. Ou seja, foi o estopim para a invasão, a conduta dos seus jogadores. Não me parece que há possibilidade de ter um julgamento diferente do que ocorreu no caso do Cuiabá e Ceará. Portanto, será aplicada a pena ao esporte com perda do mando de campo, será aplicada a pena de multa, mas não será aplicada a perda de pontos. Vamos aguardar o resultado para, então, saber como efetivamente será o resultado final. Um forte abraço a todos. Tá aí, gente, a fundamentação de um grande jurista, ex-presidente do TJD da Bahia, Dr. Rui João Ribeiro, ao qual agradeço imensamente pela colaboração com o nosso público aqui do canal. Eu encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Aproveite e dá o like, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação para cada vídeo novo. Um grande abraço, até a próxima.